Lucilene, você também acredita no diabo? Acredito, mas não dou muita importância a ele. Mas ele existe? Ele existe. De ele que é um forma ser você vê? real. Porque ele vai me explicar de que forma você vê o diabo. Ele é um anjo decaído. A Bíblia vai nos ensinar. É interessante a gente ouvir as opiniões aqui, porque às vezes a gente busca conhecimento em outros livros, outros aspectos históricos, isso tudo é muito importante. Mas a Bíblia é o livro mais completo que existe. Nós temos tudo o que é necessário para a nossa vida física, aliás, emocional, é o mais vendido até hoje no mundo, né? É o maior best-seller, a gente podia dizer assim, né, numa linguagem atual. E a Bíblia vai dizer a respeito desse anjo decaído, o nome dele é Lúcifer. Ele era um anjo de luz, ele era um arcanjo, né? Assistia Deus constantemente. Irmão de Jesus? Não. Ele é uma criatura de Deus, ele foi criado por Deus. E houve um determinado momento, a Bíblia vai dizer isso pra gente, né? Houve um determinado momento em que ele achou que ele era maior do que Deus, que ele poderia ser igual a Deus. E ele fez uma grande rebelião no céu e arrastou com ele uma terça parte dos anjos de Deus. E houve a Bíblia vai dizer isso lá em Apocalipse capítulo 12, né? Que houve uma grande guerra. E aí... Você concorda com isso? Então, na verdade, ele era um querubim da guarda ungido. Porque os querubins, eles tinham as cabeças ladeadas por asas, segundo o que a teologia explica. Você acredita em anjos, então? Acredito. Sim. Sim. A Bíblia diz que Deus Você acredita ordena... que até hoje eles estão com a gente, eles nos ajudam? Sim, com certeza. A Bíblia diz que Deus ordena os anjos ao nosso respeito para nos proteger e para nos guardar. Então me fala do diabo. Como é que você conversou com o diabo e como é que você sabe que era o diabo? Então, Lucimara, Deus, Espírito, mundo espiritual, habilidades espirituais. Você convive com isso, então você começa a criar. Não voluntariamente, porque você busca, porque você estudou. Mas isso é promessa bíblica. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo ele vai esmiuçar, ele vai detalhar alguns dos dons. E um deles é discernimento espiritual. Discernir, entender, captar. Então você tem certeza que Jesus volta? Com certeza. Mas você tem... Vai ser o maior evento que toda a Terra vai participar. Vai parar tudo e todo mundo vai ver ao mesmo porque tempo. Porque assim, a mesma Bíblia... Você acredita que ele vai voltar como? Nossa! Glorioso. A palavra diz que ele virá sobre um cavalo. Na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E uma faixa. E ali vai ser um momento triunfal da igreja. Daqueles que esperaram, daqueles que aguardaram por fé. Eu não diria da igreja, eu diria do... Não, da igreja, não, da igreja quando ele que somos nós. Não é de uma igreja específica. A igreja não concorda entre si. Um bispo católico, muito amigo meu, ele falou uma coisa que mudou minha vida. O que ele disse? Ele perguntou para um historiador, você acredita em Deus? E o historiador falou disso, sou apenas um historiador. E o bispo insistiu. Não estou perguntando se você acredita no que os homens falam sobre ele. Eu estou perguntando se você acredita em Deus. Então, pelo que ele é. Acreditar em Deus pelo que a sua palavra revela. E não pelo que os homens pintou. Épocas dizem que Deus é uma coisa. Costumes, povos. Temos registros lá na África que as pessoas nuas, sem roupas, mas estão dançando, estão adorando a Deus em espírito, em verdade. É costume, é questão cultural. No Brasil não posso fazer isso. Davi fez. Davi, quando a arca foi recuperado dos inimigos da batalha, a Bíblia diz que o rei Davi se despiu das suas vestes reais e dançou em volta da arca. E foi criticado por isso. Então, mas dessa vez ele não vai voltar pequeno, né? Ele não vai vir como cordeiro, não. Ele vai vir como leão da tribo de Judá. Nesse livro, você lê um livro que chama Jesus Extraterrestre? Alguém já me falou sobre esse livro. Eu sei que alguém já te falou sobre esse livro. Eu estava junto, inclusive, quando alguém falou com você sobre esse livro. Mas é um livro muito interessante, muito interessante. E ele fala da volta... Aliás,
ele prometeu fazer o segundo e até agora nada, o autor, sabe? Sim. Ele explica o seguinte, que Jesus volta através de um DNA, do próprio sangue dele que está guardado. Você acredita nisso? Tem pessoas que viajam, mas viajam num bom sentido, do conhecimento. Eu nunca vou boicotar o conhecimento. Porque eu acho que a gente não pode fechar os ouvidos para nada e nem fechar os olhos para nada, né? Isso é o erro da religião. Você tem que ouvir tudo e depois você chegar na sua conclusão. Isso é o erro da religião. Jesus vai voltar. E as pessoas orientais que pregam o budismo? Ou o hinduísmo, né, que tem 3.000 anos sobre a Terra. Porque, na verdade, Jesus é novo. Jesus então, tem 2.000 Jesus é anos. novo. E o mundo existe há bilhões e bilhões de anos. Quer Pode dizer, vai dar para salvar... mim, meu amor. Pode dar. Só baixar. Vai salvar só um grupo de pessoas e os budistas, né? Porque, como a Simara disse, Jesus é novo. E... Jesus é novo como carne. Olha, mas como espírito. Deixa eu fazer a pergunta aqui, uma que é palavra, de um nosso fã, é o Mago Jonathan Rodrigues. Obrigada, viu? Obrigada, tá sempre com a gente aqui, sempre curtindo. Ele diz assim: reencarnação. Provas científicas não existem. Da mesma forma que não existe provas científicas da existência de Deus ou do diabo. Reencarnação ou salvação é questão de fé e experiência? Ele diz isso aqui. O Mago Jonathan Rodrigues. Se é questão de fé ou experiência? É. Sim. Sem fé é impossível agradar a Deus? Eu vou para a experiência. Eu acho que é através da sua experiência. É? Jesus se fez carne. Ele passou por uma experiência. Os dois, né? E eu acho que... vou dizer bem assim pelo meu ceticismo, né? Se aposta muito nessa vinda de Jesus. Mas eu acredito também no potencial do ser humano de encontrar esse Deus. Eu acredito nisso, pela minha experiência. Por quê? Vocês colocam, né, Jesus como um salvador, como aquele que vai salvar o planeta. Mas será que o planeta quer ser salvo num determinado tempo que a Bíblia diz? Será que o planeta necessita passar por mais e mais e mais provas? Porque sabe o que eu acho? Que se ele veio para nos salvar, ele deve estar muito decepcionado. Ah, com certeza. Muito. Botar ele porque na cruz. É brincadeira o que acontece no mundo. É brincadeira o desrespeito que a humanidade tem com a própria humanidade, com os animais, que eu acho isso fim. Eu acho que um país onde os animais não são respeitados não pode ir para frente. Mas isso é histórico, né? A gente então vê eu assim, acho que ele se envergonharia. Isso daí aconteceu desde o começo da história, né? Deus tentou muitas formas de salvar o homem. Eu acho que ele veio exclusivamente para mostrar o amor. O amor. Também, dizer, mas... Só o amor. Ele quer só o amor. Ame como eu vos amo. Ele mostra o amor. Na excepção da palavra. Sim. O amor. O amor que é manifestado através da sua salvação. Porque como que Deus vai amar, vai chegar até o homem... E deixar na mesma e condição. deixar na mesma condição. Ele precisa entregar algo para o homem. E de que maneira ele vai fazer isso? Dando a salvação para o homem, dando a vida eterna, porque essa vida aqui é muito passageira. A gente já até falou sobre isso, né? 80, 90 anos. Então, mas é engraçado, porque assim... A gente faz uma expectativa na vida eterna, uma eternidade. Por exemplo, alguém de vocês disse que não acredita em karma, não é isso? Eu. Você não acredita em karma. Mas é engraçado, como que você pode me explicar que hoje, graças a Deus, nós estamos aqui todos bem, todos bonitos, conversando sobre um tema que a gente curte muito, muito interessante, e outros, nesse mesmo instante, estão presos, estão apanhando ou não, mulheres estão apanhando. Por que tem a metade numa boa e a outra metade sofrendo? Não pode ser só isso, pode? Eu não acredito num karma probatório. Eu não acredito que eu venha aqui nesse mundo para sofrer por conta de um erro do passado.
provavelmente essa pessoa que está na cama ou que está apanhando do marido não teve a consciência, o conhecimento necessário para se libertar de uma situação que provavelmente a mãe Mas se ela não teve essa consciência, não foi porque ela não quis. A mãe passou, é porque ela não tem. Sim, mas às vezes a mãe passa, o pai passa, porque os erros se repetem. E aí isso não tem nada a ver com o espiritual. É questão de escolha. Então, os processos se repetem da mãe. Mas ela não precisa de mais vidas para aprender? Deus não vai dar essas chances para ela, mesmo que ela não acredite nele até o fim, não acredita. Se a pessoa acreditar, quando ela vai consciente para Deus. Mas mesmo que ela não acredite, Deus puxa, só que quando vai para o final, ela perde a consciência. Mas ela se une a Deus no final. É isso? Biblicamente não. Eu não acredito que Deus tenha essa participação também. Se Deus a eubiose explica assim. A eubiose, que é o estudo do autoconhecimento, ela explica assim. Inclusive, ela fala da reencarnação, que uma vez você vem homem, uma vez você vem mulher. Ela fala dos planos que existem fora do planeta, que são 7. Os de dentro também, que são vários. E por isso que existem as várias moradas, né? Onde eu moro tem várias moradas. Isso é mais ou menos o que a eubiose explica, que eu também fiz um pouco de eubiose. Eu fiz um pouquinho de tudo também. Eu também fui na Sextonoye, eu fui na eubiose. Eu quero conhecer um pouco de tudo. Não sou surda a nada e nem cega a nada, e tiro minhas conclusões. Mas por que não? Não, é impossível. É impossível. O momento é esse. Milhares de pessoas estão assistindo esse programa. Milhares de pessoas estão tendo a oportunidade de aprender e de entender. Ninguém aqui, eu não estou forçando a barra pela Bíblia, nem ela. Aqui tem o meu segmento, tem um segmento dela e tem um segmento dela também. Estamos expondo o nosso entendimento. Mas existe uma passagem na Bíblia que explica que não existe outra vida. E que não vai ter assim, essa reencarnação. Que existe outra vida assim, a salvação ou a condenação eterna. Vale salientar que o inferno não foi feito para o homem. Foi feito para o diabo e os seus anjos. E também de todas as nações que se esquecem de Deus. Os mandamentos de Deus é vida. É coisa boa. Vida e vida com abundância. Então você não acredita na reencarnação, mas você acredita no espiritismo. Você falou. Não, eu não acredito na reencarnação. Não, eu acredito na vida espiritual. Na ressurreição. Mas é diferente. E os espíritos que falam com as pessoas? Assim, você disse que a doutrina espírita defende que o meu espírito nessa carne virá em outra vida, em outro corpo. Eu não defendo isso. Eu defendo sim que o meu espírito vai voltar nessa carne e essa carne vai ser transformada em um corpo incorruptível, que seria um corpo de anjo. Porque a nossa alma, o nosso espírito, é o que fala, é o que faz, é o que rege, é o que comanda. Quando o seu corpo já não aguenta mais, o corpo tchau. Mas e o espírito? Ele fica. É a permissão de vida. Então, prestação de conta. Então explica Mas isso. Mas o espírito, ele é destinado para a eternidade. Tanto para a vida quanto para a morte. Para a vida eterna ou para a morte eterna. E o nosso espírito, para mim entender? Ele foi criado para a eternidade. Fica na eternidade. Tem uma passagem que fala isso, bem clara. Jesus foi quem falou isso. Jesus falou que existia na terra Lázaro, que era um pobre. E o rico. Isso está em Lucas, está em Marcos, está nos Evangelhos. E que ambos morreram. Lázaro estava no seio de Abraão. Abraão, pai Abraão, que é o pai da fé, é o herói da fé, um dos heróis da fé, que seria simbólico esse seio de Abraão, que na verdade seria o quê? Lugar de descanso. E que o rico estaria no Hades, que seria lugar de tormento. E o rico, olhando para Abraão, disse: Abraão, desperta o Lázaro do sono e permita que ele molhe a ponta do dedo na água para refrescar minha língua, porque as chamas aqui são eternas. Porque aqui o tormento é eterno. Abraão disse: negativo. Está colocado um abismo entre nós e vós, de sorte que nem nós podemos passar para aí, e nem vós passardes para cá.
Ele disse, então desperta ele, manda que ele ressuscita agora e vá lá na terra. Porque eu tenho alguns irmãos na terra para que dê testemunho, para que falem da salvação, para que eles não venham para esse lugar de tormento no qual eu estou. Você acredita em purgatório? Não. Não? Sim. Acredita. O que é o purgatório? Purgatório é um lugar, isso é uma doutrina católica, é um lugar onde iremos passar por uma purificação. Porque para se entrar no céu precisa estar completamente santo, precisa ser santo para entrar no céu. Mas nós temos a nossa corruptibilidade, né? Nós Você vai para o corruptos. céu? Eu vou com a graça de Deus. Vai para o céu. Vou para o céu. Como é ir para o céu? É viver a eternidade. Como é lá no céu? É viver Como que a você eternidade, vê? viver a vida de Deus, essa vida abundante de Deus. Viver eternamente o gozo eterno, a alegria eterna. A Bíblia vai dizer para nós, Lucimara, que no céu não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento. Ninguém vai judiar mais dos cachorrinhos? Tudo vai passar, entendeu? Não vai, pelo amor de Deus. Não, porque a Bíblia diz que o leão deitará com o cordeiro. Vai existir paz, não vai existir pranto nem dor. Eu posso fazer uma pergunta? Como a Bíblia explica, no caso das crianças que nascem com algum processo, defeito físico e tem que ficar muito tempo na cama? Como a Bíblia explica esse processo? É isso que eu quis dizer aquela hora. Por que uns lindos andando, correndo e o outro ali, sofrendo? Como a Bíblia explica? Por quê? O que ele fez? Não são iguais? Não somos iguais? Não somos filhos? Mas Deus, ou somos criaturas? Se tratando, filhos de não, Deus. são coisas distintas. Existem coisas erradas existem consequências na minha vida que são consequências do meu pecado, da minha escolha. Isso é uma coisa. Agora, de pessoas que nascem com algum tipo de deficiência, isso aí nem ele pecou, nem pecou a mãe. Eu chamaria isso Nem de pecou. karma. Não, ele vem pra segurar o karma dele. Que eu tenho as minhas opiniões. Ou ele veio nessa condição para acertar. Porque karma. Também, Né? pode ser. E Eu tenho a impressão assim que na trazer- última, assim, não sei, cada um, né? Na última reencarnação, assim, quando chega são 7 moradas. 7 Na moradas. última, assim, ele vai reencarnar de novo, eu acho. Assim. Bom, você passa aquele filminho todo na sua cabeça e ele pergunta, você já pode, que você já atingiu um estágio espiritual que você pode escolher. Vai querer nascer homem ou mulher? Ah, eu quero homem. Tá bom, tem mais algumas coisas para resgatar? Então vai, mas vai ser cego. Tem a impressão que Deus fala assim, então você vai ser cego. Tira a identidade dele e manda ele de volta para a terra. Aí Deus também fica um pouco com pena, cego, negro, vamos dar voz para ele. Aí pinta um Steve Wonder da vida, assim. São esse tipo de resgate. Isso pode ser? Não, eu não vejo assim. Eu não vejo porque então Deus faria acepção de pessoas. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Mas você segue estritamente o que a Bíblia diz? Você não tem um pensamento seu próprio, assim? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu sou aberto ao conhecimento, mas eu creio piamente na veracidade da Bíblia. Eu já estudei muito a Bíblia, de Gênesis a Mas Apocalipse. todo mundo acredita na Bíblia, ela, todo mundo. Sim, mas aí não tá, porque o mesmo Deus, a mesma Bíblia que fala de um Deus amoroso, é a mesma Bíblia que Deus é fogo consumidor. É porque as pessoas tendem a abraçar Deus da forma que ela quer. Adaptar. Então quer os favores, quer os benefícios. Você tem que adaptar Deus de acordo com a sua necessidade. Agora, como que você me explica esse contato com o além? Que nós temos milhões de histórias, nós temos milhões de exemplos. Chico Xavier. Hã? Então isso é o mundo espiritual. É um mundo espiritual. Então são habilidades que as pessoas desenvolvem aonde frequenta. Existe Deus, existe o diabo. Jesus falou mais no inferno do que no céu, demonstrando para as pessoas que existe esse lugar. E que Mas normalmente as pessoas que ficam Bíblia, acham que esse contato com a lei é coisa com o demônio. Não, E isso não é verdade. Não necessariamente, não. Não, porque a transfiguração. E a transfiguração no monte? Uma experiência espiritual, sobrenatural.
Sobrenatural. Né? Igual, né? o qual os discípulos... Então existe o espírito. É O bom espírito estarmos existe. aqui. Existe O espírito. espírito, então, pode se conectar. Pode, dependendo do espírito, pode. Existem passagens na Bíblia que sim. O que eu não concordo é com a visão espírita de conduzir o mundo espiritual, que é confusa, não tem base. Você acredita que esse papo que nós estamos tendo agora já aconteceu no astral há 24 horas? O diabo não foi tentar Jesus no deserto? Não foi tentar? É uma ação espiritual. Então, a Bíblia, o natural não se desliga do espiritual. Eu não perguntei isso. Então, dando continuidade ao assunto. Eu não perguntei isso. Eu perguntei se você acredita que esse momento que nós estamos vivenciando Sim. agora, a gente já viveu isso há 24 horas no astral? Não. Não, Você não acredita Não. nisso? eu também não. Também não. Deixa eu É um fazer outra momento único pergunta. que nós estamos vivendo agora. Olha, Um momento e os grandes filósofos? Então, eles eram diabos. Porque eles acreditavam na teoria da reencarnação. Não é que fossem diabos. Eles colocaram, plantaram isso. Por exemplo, existem cientistas que creem em Deus. Existem cientistas que não creem. Isso é algo pessoal intransferível. A fé, né? É questão pessoal intransferível. O que está em pauta, pelo menos o que eu entendi, é um tipo de fé emotiva que não se concretiza, que não tem base. E a fé real que existe registro, que existe base. Mas eu acho engraçado nós seres humanos limitados falarmos da capacidade de Deus, o tempo inteiro falando de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Sim, mas o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo e que o homem espiritual julga todas as coisas, mas por ninguém é julgado. É como se Isso é o apóstolo Paulo, ele coloca isso, né? Pai acessível. É como se fosse um pai acessível. E é extremamente acessível. Sabe por quê? Porque Jesus diz, Eu não peço mais ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. Então, o que as pessoas em casa têm que entender é que se sintam amadas por Deus. Que tudo é possível ao que crê. A religião limita as pessoas. Que na verdade é você mesmo que desenvolve Sim, essa sua fé, é a sua fé. e essa sua vontade de que as coisas aconteçam, e essa determinação de que tudo vai acontecer desde que você projete. Tanto que os antigos não tinham interesse nenhum que você desenvolvesse a sua mente. Sim. Para que você não ficasse inteligente A religião e antiga. eles pudessem comandar Isso. tudo. A religião Não é assim antiga. que Só que funciona? Jesus veio e rasgou o véu. Olha, gente, é impressionante. Eu tenho um monte de perguntas para fazer, não dá tempo, nós estamos chegando no fim do programa, mas a gente vai voltar com esse tema. Obrigada a todos vocês que estão curtindo a gente, mas não vai ficar assim. Obrigada, Márcia. Obrigada, Lucimara. Obrigada, Neudimar, querido. Obrigada, Lucilene, viu, pela presença. Foi bom. Foi bom não. Foi bom não, porque você, quando você vai discutir, tudo que a gente fala, ele, em vez de ele responder, ele vai, não, porque a Bíblia diz, eu não perguntei se a Bíblia diz, eu quero saber o que ele está pensando. Você não acha? Mas eu penso que a Bíblia fala. E as histórias, tem muitas histórias que eles mandaram Eu para sei mim, que do além, que eu vou ter que contar aqui. São coisas que eu quero... andava serras pelas madrugadas, expulsando demônios de pessoas possessas, são muitas experiências. Existe. Deus existe, o diabo também. Então, eu, por exemplo, não acredito no diabo. Mas existe a vontade humana Eu não também. acredito no diabo. O diabo, pra mim, eu não quero nem saber do diabo na Mas minha existe. frente. Mas Eu quero existe. que ele se dane. Existe. Eu não quero nem Isso ir pro diabo. Isso É é uma uma realidade. estratégia dele. deformação. Isso é uma estratégia dele. Para que não Para que as acreditem. pessoas não acreditem nisso e que passem batida e façam o que quer. Que existe aquela seita, como é que a gente falou aquele dia? Eu sempre esqueço esse nome, Nossa, aquele foi difícil lembrar. Nossa, difícil lembrar. Mas é assim, tem a oposição que os católicos chamam de Lúcifer. A gente dá um outro nome Nós também, que no original é aquele que anda sobre a luz de Deus, aquele que anda sobre as pedras, né? A história de Lúcifer é fantástica. É verdade. Não tem que ter medo Nós de vamos aprender. falar sobre isso programa aqui só pra na falar próxima disso. vez. Nós vamos falar sobre isso. Gente, beijo, viu? Até quarta, às 21 horas.